Leitura do livro O Andar no Espírito, o Andar no Poder, o papel vital da oração em línguas, capítulo 3. No início de cada capítulo, há uma profecia vinda do Espírito Santo, que diz assim: há uma operação do Espírito que você conhece muito pouco, mas à medida que você continua a crescer e a andar no meu Espírito, eu lhe mostrarei coisas nas quais a igreja primitiva andava. Eu lhe mostrarei coisas que manifestaram tamanha operação no meu espírito, que muitos vieram de cidades vizinhas e o meu poder se manifestou de forma tão evidente que foram todos curados. Eu lhe mostrarei o Santo dos Santos, onde os ministérios nascem. Eu lhe mostrarei os elementos que estão sendo deixados de lado agora, elementos que os homens uma vez viram claramente e nos quais permaneceram até que tivessem a plenitude do Espírito Santo. Eu lhe mostrarei as coisas pela quais o homem tem fome, que apenas podem ser saciadas por um relacionamento com o Senhor. Capítulo 3. Dons espirituais e suas operações. Título: os degraus que eu e Rosalie subíamos pareciam infindáveis. Depressa, eu falava para mim mesmo: pode ser que não tenha mais lugar. Finalmente chegamos à última fileira, só mais um pouco e conseguiríamos sentar. Enquanto eu procurava por 2 lugares, uma enchente de pessoas de repente parecia inundar cada corredor. Rapidamente encheu cada lugar vazio à vista. Rosalie e eu continuávamos subindo até a última fileira, mas todo lugar já estava ocupado. Naquela época, eu ainda estava trabalhando na serraria. Uma semana antes, Rosalie e eu ficamos sabendo que a famosa evangelista Catricuma estava vindo para o nosso estado. Decidimos que era uma grande oportunidade que não podíamos perder. Então, no dia de reunião, dirigimos da nossa casa em Gilchrist, Oregon, a cidade pela qual mudamos depois de morar em Lapine, para Portland. Mas nós nem mesmo conseguimos achar 2 lugares. Após um momento de desânimo, nós acabamos sentando nós dois, os últimos degraus, num concreto gelado durante 3 horas. Isto é o que eu tenho para você. Subtítulo: o culto era mais do que os nossos olhos ouvidos famintos podiam esperar. Eu estava perplexo com um número de milagres e curas incontáveis que aconteceram diante dos nossos olhos. Então a senhora Kuma deu um apelo fervoroso para as pessoas entregarem suas vidas a Jesus, e eu assisti com admiração ao grande número de pessoas que respondiam ao chamado do Espírito Santo. Enquanto eu sentava lá em absoluta admiração, de repente escutei alguém chamar o meu nome. Eu virei e perguntei para Rosalie se ela tinha dito alguma coisa. Ela disse que não, com a cabeça. Ela não tinha dito nenhuma palavra. Olhando de novo para o palco, eu continuava a assistir a tudo, aos músicos, a senhora Kuma, as pessoas respondendo para o chamado do altar com uma atenção embevecível. David, escutei aquela voz de novo. Quem está falando numa hora dessas? Impacientemente incomodado, olhei feio para o homem sentado atrás de mim. Ele se voltou para mim sem saber o que estava acontecendo. A atenção dele estava no culto e não em mim. Então, eu voltei novamente a assistir as muitas pessoas aceitarem Jesus Cristo como Salvador ali na frente. Oh, que fantástico! Eu estava cheio de admiração. O que você teria de fazer ou teria de abrir mão, o que teria de abrir mão para vir a um local em Deus que a senhora Kuma alcançou, onde pessoas tão prontamente respondiam ao chamado do Espírito Santo através de você? David, minha adrenalina subiu de tal ponto que eu não estava vendo ou ouvindo mais nada, até que de súbito virei e bruscamente perguntei ao homem sentado atrás de mim: o que você quer? O homem, por um momento, olhou para mim sem saber o que estava acontecendo. Então, indiferentemente, ele respondeu: eu não disse nada para você. Então, quem disse? Eu imaginava. Irritado, eu me virei para o palco de novo, vi a voz mais uma vez. Desta vez dizia: isto é o que eu tenho para você. Minha cabeça fervia enquanto olhava para o panorama de milagre diante de mim. Seria possível? Era inacreditável. Isso era uma unção e um dom espiritual em ação, os quais eu nunca tinha visto na minha vida. Certamente a voz que eu ouvia não era de Deus. Certamente era o diabo tentando me enganar, mas eu não permitiria ser enganado. Enquanto Rosalie e eu retornávamos para Geocrite, a lembrança da voz ecoava na minha mente
Então, pensamentos atormentando de dúvidas foram empurrados pelas fortes emoções. Era apenas minha mente trazendo a voz. Era isto. Vãs imaginações. Ah, como eu expulsei aquelas imaginações enquanto voltava para casa naquela noite. Ainda de alguma forma, bem no fundo de mim, eu sabia que era realmente Deus. Foi audível aos meus próprios ouvidos e a sua voz e a sua palavra entraram em sintonia com o meu espírito, coração. Ó Deus, eu orei. Você tem realmente um dom para alguém como eu? Como acontece um dom espiritual? O que eu posso fazer para que isso aconteça? O Senhor ouviu o lamento do meu coração. Mais tarde eu receberia a primeira de muitas respostas para aquelas questões que eu tinha depois de que me inclinei naquele poste após o culto de testemunhos tumultuado. Lá o Senhor revelou a mim que eu tinha desvendado uma lei espiritual referente às línguas para edificação pessoal. Eu imediatamente comecei a tirar proveito do que eu aprendi naquele dia. Enquanto eu continuava a orar no Espírito e estudar a palavra, veio mais revelações. Quanto mais eu aprendia, mais eu entendia que falar em outras línguas não era somente uma lei espiritual desvendada, era também um fundamento espiritual sobre o qual repousava todos os dons espirituais e suas operações. Entendendo os dons espirituais, subtítulo. Vamos olhar para o fundo, a função que a oração em outras línguas tem no governo de Deus. Para fazermos isso, teremos que ir para 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo descreve a operação do Espírito Santo nos dons, funções e chamados de todo o corpo de Cristo. Ele começa dizendo no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante. Eu bem sei isto sobre o Espírito Santo. Ele não inspiraria Paulo a fazer uma declaração como aquela e nos deixar ignorante. Na declaração seguinte, através do Espírito Santo, Paulo dá toda a informação necessária para extinguir toda a ignorância espiritual, concepções erradas e erros religiosos que possamos ter a respeito dos dons espirituais. Pessoalmente, se existe algum assunto que eu não quero ser ignorante, é sobre a operação dos dons do Espírito Santo, mas para ser franco com você, esta é uma das áreas nas quais esta geração de crente tem mais falta. Nós, que somos cheios da fé do Evangelho, frequentemente nos orgulhamos por saber muito sobre os dons do Espírito. Que pena que não nos orgulhamos mais em saber como operar nesses novos dons. Satanás, o grande enganador, tem com sucesso espalhado confusão e divisão a respeito destas passagens das Escrituras em 1 Coríntios capítulo 12, tanto que denominações inteiras têm se dividido em diferentes interpretações de operações dos dons espirituais em funções que capacitam. Então, seria bom examinarmos cuidadosamente o que Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios nestes versículos. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 4 e 6, Paulo diz isto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que Paulo está dizendo? Bem, nós sabemos que os dons dos quais ele está falando nos versículo 4 são os 9 dons do Espírito listado na 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10. A palavra da sabedoria, 2. A palavra do conhecimento, 3. O dom da fé, 4. Dons de curar, 5. Operações de milagres, 6. Profecias, 7. Discernimento de espírito, 8. Variedade de línguas ou diferentes manifestações sobrenaturais de línguas, 9. Interpretações de línguas. Mas, o que significa o versículo 5 quando ele diz: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo? Para entender o que Paulo está falando neste versículo, devemos ir a Efésios capítulo 4, no verso 8 e o 11, onde diz: quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestre. Em outras palavras, existem diferentes serviços ou funções no corpo de Cristo, tais como apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista, mas o mesmo Senhor Jesus Cristo,
que subiu às alturas e deu estes dons as funções aos homens. Em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 6, está escrito: há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Paulo está simplesmente dizendo: é o Espírito Santo que determina como os 9 dons do Espírito e as funções do ministério operam. É Jesus Cristo que estabelece cada pessoa em sua respectiva função ou chamado. E é Deus o Pai que supriu o plano original. Os dons capacitam e qualificam as funções. Subtítulo: os versículos que acabamos de ler em Efésios capítulo 4 listam os 5 dons do ministério que tanto ouvimos. Os 9 dons do Espírito capacitam a qualificar e qualificam estas 5 funções. Veja, Deus quis dizer para cada pessoa chamada para uma destas funções do ministério, para pregar a palavra com os sinais que se seguem. Marcos capítulo 16, no verso 20. Deus nunca pretendeu que a pregação da sua palavra fosse sem poder. Os dons espirituais capacitam os ministérios na mesma proporção que um gerador fornece energia para os vários utensílios em uma casa. Cada utensílio é designado para desempenhar uma função diferente, ainda que cada um seja conectado ao mesmo gerador. Da mesma maneira, um fio vai para o apóstolo, outro para o profeta e ainda outro para o pastor, mas cada função do ministério está conectado ao Espírito Santo. Quando o poder de Deus é ligado do mesmo jeito de uma torradeira elétrica age de uma forma e um liquidificador age de outra. O Espírito Santo unge funções diferentes com a função exata dos 9 dons do Espírito Santo. Esta função dos dons espirituais, trabalhando nos 5 ministérios, é aquilo que qualifica uma pessoa para determinada função do ministério. As 8 operações de Deus. Mas o governo de Deus vai além do que apenas a operação dos dons do Espírito e as 5 funções do ministério. Estes 9 dons e as 5 funções são, na verdade, englobados em 8 operações completas de Deus, as quais são descrita em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 28. Estas operações formam a estrutura do governo de Deus e inclui todo o corpo de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27 ao 28. As 8 operações mencionadas no versículo 28 estão em ordem divina. Nesta listagem, o governo de Deus começa com a função do apóstolo, a primeira operação seguida pelo profeta e mestre. Os evangelistas e pastores mencionados em Efésios capítulo 4, verso 11, estão em 1 Coríntios capítulo 12 com os milagres e os dons de curar. Estes dons do Espírito são os primeiros que capacitam e qualificam a função pastoral e evangelista. O nível de entrada dos 5 dons do ministério é também o mesmo nível de operações de milagres e dons de cura, porque todos os 5 funções do ministério, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, deveriam estar equipados com estes 2 dons do Espírito. A seguir, vem a operação de socorros, a qual lida com os aspectos materiais e físicos do ministério. Algo muito importante no chamado de socorro é o que eu denomino de empresa com a simplicidade de dar. Uma pessoa chamada para cumprir esta operação é alguém do meio que tenha capacidade em seu caráter e o seu chamado para ser usado por Deus para despejar milhares, se não milhões, no reino de Deus para os governos da igreja. O dom de socorro é seguido pelos governos ou administrações, os quais incluem as habilidades organizacionais
e os dons necessários na igreja. Por exemplo, uma pessoa chamada para estar operando pode não só ser capaz de organizar uma reunião de oração em massa com 10.000 pessoas, mas de assegurar que o menor crente nos arredores da multidão tenha tudo o que ele precisa para crescer na sua caminhada espiritual. Tanto os dons de socorro quanto os de governo suportam aqueles que ministram a palavra de Deus, fazendo muitas das coisas naturais que os ministros não têm tempo de fazer, tal como conduzir os negócios, etc. A provisão de tudo e a operação final é fundamental à variedade de línguas. Então, nesta 8 operação de Deus, nós descobrimos que não só os 5 ministérios estão todos incluídos, mas também os 9 dons do Espírito são despejados em todas as operações, desde o apóstolo até a 8ª operação da variedade de línguas. Onde você se encaixa? Subtítulo: Não importa para o que Deus o chamou a fazer na vida. Seu chamado ou profissão pode ser encoberta dentro de uma ou mais dessas operações de Deus. E se você nascer de novo, você é chamado para exercer aquela operação pelo poder do Espírito Santo. Você pode me perguntar: você sabe qual é a operação que eu sou chamado para exercer, irmão Robson? Não, eu não sei. A medida da fé foi colocada dentro de você em forma de semente. Romanos capítulo 12, verso 3. Seu chamado está escondido naquela semente para você descobrir, não para que eu descubra. Efésios capítulo 4, verso 7 diz: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Uma medida é parte de um todo, e todo que Paulo fala aqui é o corpo de Cristo. É um corpo com muitos membros em particular, cada qual com um chamado individual. Assim como o corpo físico de uma pessoa tem muitos membros com funções diferentes, tais como mãos, olho, orelha, ou nariz ou uma boca, Paulo diz que o corpo de Cristo também inclui operações diferentes que, juntas, formam o todo. Em qual parte você está separado? Qual é a sua graça, sua medida, sua parte na operação como um todo no corpo de Cristo? Qualquer que seja ela, Deus dá a sua graça para isto. Esta é a razão pela qual Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos capítulo 12, no verso 3. Em essência, Paulo estava dizendo: eu vou lhe falar a respeito da separação de Deus para minha função apostólica. Não foi merecimento meu. Eu não merecia. Deus não somente me deu a graça pela minha função, ele me deu a fé para cumpri-la. Contudo, não pense que você é um tipo de veículo especial para Deus, só porque você é chamado para uma certa função. Alguns ministros agem assim: eu sou um apóstolo, eu quero uma Mercedes ou um mundo aos meus pés para me exaltar. Eu tenho um chamado especial e sou uma bênção para você. Por isso, acho bom você me tratar bem. É contra este tipo de comportamento que Paulo exortou quando disse para pensarmos de nós mesmos com moderação, notando que Deus é aquele que lida com todo homem na medida de fé para o seu chamado e a função. Aliás, Deus não somente deu a você a graça para receber o seu chamado, mas também deu a você a graça para cumpri-lo. Certos dons qualificam cada operação. Lembre-se, os 9 dons do Espírito não só supre o poder, mas também qualifica estas 8 operações. Alguém pode dizer: eu sou um apóstolo, mas a menos que uma certa mistura dos 9 dons do Espírito esteja operando em seu chamado, ele não é um apóstolo. Ou uma outra pessoa pode dizer: bem, eu sou um profeta, mas a menos que ele esteja qualificado pela combinação específica dos 9 dons espirituais que ele qualifica e capacita a função profética, aquela pessoa não é um profeta. Aliás, parece existir um mover de Deus fora do corpo de Cristo, no qual muitas pessoas pensam que são profeta,
mas na realidade elas não são. Outros pensam que são apóstolos, mas não são. Estas pessoas que se autodenominam frequentemente tentam operar em certos dons do Espírito para provar as suas funções, mas porque não foram qualificadas pelo Espírito para aquela função, a maioria operam pela natureza carnal. Isto é algo que eu não entendi que era a verdade, enquanto viajava por uma longa estrada de observação e experiência durante mais de 25 anos de ministério. Então, vamos Vamos que você só pode se qualificar para uma operação específica se certos dons estiverem operando em seu chamado, mas é como relação à oitava operação, a variedade de línguas. Bem, é óbvio que você só pode ser qualificado e cumprir esta oitava operação se você for batizado no Espírito Santo e falar em outras línguas. Variedade de línguas, a operação fundamental. Agora que já demos uma olhada no sentido geral das 8 operações dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, vamos nos concentrar nesta oitava e final operação, a variedade de línguas. Eu acredito que a variedade de língua é listada por último na Bíblia, porque é a operação fundamental. Na construção de um edifício, uma fundação é o alicerce que suporta o prédio desde a base. Se a fundação for fraca, a estrutura não vai resistir ao tempo nem às tempestades climáticas que venham contra ela. Da mesma maneira, a variedade de línguas é a operação na qual as outras 7 se firmam. Por que eu digo isto? Bem, pense anteciosamente. Onde está a linha divisória entre os cristãos que acreditam no poder de Deus e nos dons do Espírito, os quais não acreditam? Eu posso lhe dizer exatamente onde está a linha divisória entre aqueles que aproveitam o poder de Deus e aqueles que não aproveitam está na oitava operação de Deus, a variedade de línguas. Você já percebeu que as pessoas que não falam em outras línguas geralmente não operam nos outros dons do Espírito também? Por outro lado, as pessoas que falam em outras línguas são mais aptas para operar nos dons espirituais. Quanto mais você estuda sobre isso, mais óbvio fica. Falar em outras línguas é a linha divisória. Aliás, muitas igrejas que não reconhecem as línguas como uma manifestação para estes tempos têm até mesmo perdido a pregação da salvação. A variedade de línguas não é apenas a linha divisória, mas ela também é, na verdade, o nível de entrada para a operação dos dons espirituais que capacita as várias funções do chamado do corpo de Cristo. É um interruptor que estamos procurando para ligar a operação a qual somos chamados no âmbito natural para dentro do poder sobrenatural de Deus. Por que isso é assim? Porque falar em outras línguas foi feito para nós nos equipar de dentro para fora. Afeta a parte de nós na qual toda mudança permanente vem o espírito humano. Então, se uma pessoa recusar esta oitava operação, ela não terá o poder espiritual para cumprir qualquer uma das 7 operações de Deus. Pelo menos não até a profundidade que Deus quer que é para ela. Por exemplo, alguém pode ser chamado para uma das funções do ministério. Esta pessoa pode até ser uma boa comunicadora, intelectual ou oradora da palavra de Deus, mas é através da variedade de línguas que o poder do Espírito Santo ativa a operação que ela foi chamada para cumprir. Se ela se recusar a receber o dom do Espírito, o dom de Deus, de falar em outras línguas, ela está se privando espiritualmente de ser qualificada para a sua função. Veja, à medida que você ora em línguas, Deus construirá uma operação dentro de você para qualificá-lo ao que ele o chamou a fazer. À medida que ele faz isso, os dons que o equipam para o seu chamado específico começarão a operar através de você. Por exemplo, se eu orar muito no Espírito Santo, Deus não vai me treinar para que eu seja experiente em carpintaria ou para que eu realize uma cirurgia cerebral em alguém. Essas profissões não são meu chamado.
Ele vai me equipar com a graça e os dons do Espírito que eu preciso para cumprir o meu chamado, que é pregar o Evangelho. E por isso que o diabo tem muito medo desta oitava operação durante toda a história e a operação que ele sempre tentou ao máximo desvalorizar e tirar da igreja. O inimigo não quer que você ore em línguas. Aliás, quanto menos você descobrir sobre esta operação fundamental, mais ele gosta. Ele não se importa se você brinca de ser apóstolo, profeta, evangelista ou pastor, desde que você nunca seja qualificado para estas funções através do poder e dons do Espírito Santo. Ele até mesmo se diverte enganando os homens para que construa organizações em massa à sua própria cabeça, separados do chamado de Deus. Os homens se encarregam dessas organizações para que possam passar regras doutrinárias sobre o que é e o que não é de Deus. Com orgulho próprio enganoso, eles proclamam grandes mandatos presunçosos como línguas não são para hoje ou a cura não é para todos. O diabo é um gênio em táticas. Se ele não puder tirar as línguas de alguma parte da igreja, então ele vai para o segundo passo do seu plano. Ele tenta fazer com que os crentes entrem num tal fanatismo a respeito das línguas e até culto tão desordenados e desorganizados que o pecador acaba não querendo nada com isso. A estratégia de Satanás é confundir o uso das línguas de tal maneira que a operação perde a sua efetividade e credibilidade aos olhos dos que foram enganados por seu uso errado. Pense sobre isso. O que nas línguas amedronta tanto o diabo? Por que ele tem trabalhado tanto para cercar esse dom com tamanha confusão? O próprio Paulo dedicou um capítulo inteiro, 1 Coríntios capítulo 14, para esclarecer o erro e a confusão na igreja primitiva a respeito deste dom. Nenhum outro dom ou operação possui um capítulo inteiro dedicado para explicar o seu uso adequado. Eu posso lhe dizer porque o diabo está tão amedrontado. Se qualquer coisa vai nos edificar para entendermos assuntos espirituais e saciar nossa fome para conhecer Jesus em um relacionamento íntimo, e esta é a operação fundamental da variedade de línguas. É como nós já vimos, esta operação é a maneira sobrenatural com a qual Deus nos proveu para que possamos nos tornar espiritualmente qualificados para qualquer das outras operações que formam o seu governo. Portanto, Satanás está com muito, muito medo das pessoas que buscam Deus incessantemente através da oração em línguas. Ajuda divina para encontrar o seu lugar. Subtítulo: há pouco lhe fiz uma pergunta: onde você se encaixa? Onde você se encaixa no plano de redenção feito antes da fundação do mundo, escondida em um mistério no coração de Deus? Você foi chamado para ser um apóstolo, profeta, mestre, evangelista ou pastor? Você foi chamado para administrar ou produzir milhões para financiar o evangelho? Como eu já disse antes, todo crente, inclusive você, encaixa-se em algum lugar nas 8 operações de Deus, encontradas em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Mas como você saberá onde você se encaixa? Como privar se privar de ser enganado pelo inimigo que tenta preencher um lugar no corpo que você não foi chamado ou ainda não está preparado? Esta é uma das razões porque Deus nos deu a fundamental oitava operação, variedade de línguas, para nos ajudar a descobrir seu perfeito plano para nossas vidas, através da sobrenatural linguagem de oração que nos foi dada e orada através de nós pelo Espírito Santo. É que Deus transfere para o nosso espírito os mistérios escondidos nele por todos os anos, Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Graças a Deus pela divina assistência para encontrarmos o nosso lugar em seu grande plano. Final do capítulo 3 do livro Andar no Espírito, Andar no Poder, de Dave Robson. O papel vital da oração em línguas.